Vamos então agora para o nosso exercício número 3, onde ele menciona a empresa Pisa Tortos, aqui de Minas Gerais, em que ele produz e comercializa o produto C4. E ele apresenta as seguintes informações relacionadas à matéria-prima, relacionada à embalagem, à mão de obra, departamento de corte, e corte, montagem e acabamento, além dos gastos indiretos de fabricação e os volumes produzidos. Aqui ele pede para a gente fazer um mapeamento do custeio padrão, fazer essa análise das variações monetário, percentual, além do que, como posicionamento como um controller, uma pessoa que está internamente na empresa, ou consultor, de maneira externa, um parecer justificando nessas tomadas de decisões, o que aconteceu nessa empresa e o que a gente poderia sugerir para efetivamente, a partir desse cenário, ela construir um aspecto financeiro. O que ela deve mudar nesse aspecto? Quais são as sugestões com base nessa premissa? Nós somos um consultor ou um controller. Para isso aqui nós já deixamos a estrutura do nosso custeio pré-alimentada e nós vamos aqui fazer aquele procedimento de transcrever as informações. Então, matéria-prima R$ 6,50, a primeira, a segunda R$ 3,50, embalagem R$ 2,00, a mão de obra relacionada ao departamento de corte R$ 8,50, ao departamento de montagem R$ 10,50 e o departamento de acabamento R$ 7,00. Custo direto de fabricação de maneira variável R$ 4,00 e de maneira fixa, lembrando que nós precisamos ter a quantidade de pares que são produzidas, olha só, então aqui vai ser R$ 40.000 dividido por 10.000. Então nós já temos R$ 4,00 aqui, o mesmo inclusive o valor do variável. Podemos fazer aqueles subtotais, olha só, relacionado ao custo básico, relacionado à mão de obra, relacionado aos custos diretos de fabricação, assim como também, a partir desses subtotais, nós podemos construir o custo unitário, que é o somatório do custo básico, da mão de obra e custo direto de fabricação. Além disso, com base na quantidade produzida e vendida, nós podemos encontrar custo total. Tudo na relação do padrão, do previsto. Arrastando aqui para o lado, nós podemos pegar essa informação do real e podemos também fazer o mesmo procedimento. Matéria-prima A 6,75, matéria-prima B 3,75, embalagem 2,20, a mão de obra do departamento de corte R$ 9,30, montagem R$ 11,00, acabamento R$ 7,70, custo direto de fabricação de maneira variável 5 e de maneira fixa R$ 48.000. Sabendo que a quantidade produzida é de 8.000 pares, logo aqui vai ser 48 dividido pela quantidade produzida, ok? 48.000 e 40.000. Ok, deixa eu só confirmar esse fixo aqui, a gente digitou certo, Aqui dá uma diferencinha, então 40.000, 48.000. Pronto. 8.000 pares. Aqui, pronto. Aqui estava a diferença, Foi um zerinho a mais da quantidade produzida, impactando ali bastante no nosso fixo. Bom, uma vez que eu já digitei essas informações, antes disso, vamos fazer aqui os subtotais, para a gente começar a fazer a análise e as comparações. Vamos achar também o custo unitário, o mesmo procedimento que nós fizemos ali anteriormente, somando o custo básico da mão de obra e o custo indireto de fabricação, assim como também achando o custo total. Então aqui a gente percebe, olha só, a gente já adiantando, que sempre vai ter essa questão, quando eu produzir menos, vai dar aquela falsa sensação de uma economia, e principalmente considerando que o custo unitário está maior, então de 46 para 51, mas no total dá menor por conta das quantidades produzidas, Vamos analisar as variações em monetário, 12,70 menos 12, 6,75 menos 6,50, e vou fazendo isso para todos, Aqui eu já vou copiando e colando, as informações, para ele já fazer o procedimento de maneira automatizada, Ou se eu quiser também arrastar, que só não vou arrastar para ele não perder a configuração ali das cores da célula que nós colocamos. Aqui eu já começo a perceber, olha só, um cenário aparentemente totalmente desfavorável. Então, eu começo a perceber aqui. Deixa eu fazer essa pontinha aqui, que é desconfigurou a célula ali embaixo. Vou colocar aqui monetário.
temos aqui a variação monetária. E a variação em percentual, justamente os 70 centavos dividido por 12, justamente os 25 centavos dividido por 6,50 e segue essa linha de raciocínio, né, para todos os outros campos. Vamos copiando aqui e colando. Por fim, aqui a gente já consegue fazer uma análise. Olha, o custo básico de maneira global, né, que é o total ali, está acima 5,83%, uma situação desfavorável, inclusive, de todos os elementos que compõem. E o que chama a atenção é principalmente as embalagens, né, que estão 10% acima, né, de R$ 2,00 para R$ 2,20. Aquela questão, né, dos 20 centavos, né, que pode parecer muito pouco, mas em percentual é 10%. Né, então, isso pode ocasionar ali na perda da lucratividade da empresa. E de maneira global, a mão de obra está 7% acima, né, chamando também a situação como desfavorável. Todos estão acima. Destacando também no mesmo nível de percentual o departamento de acabamento, que também está 10% acima, de 7 para 7,70. E os custos indiretos de fabricação, né, de maneira global, também estão 37,50 acima, né, destacando bastante ali a relação dos fixos, que estão 50% acima. Isso é um impacto principalmente relacionado ali as quantidades produzidas e principalmente também que os fixos, né, eles aumentaram. Então, aumentou e reduziu a quantidade produzida. Então, por isso teve esse impacto. E de maneira global, a gente veio um impacto no custo unitário de 12,39%. Né? Então, tinha uma estimativa unitariamente que o produto sairia R$ 46,00. E aqui a gente vê, no final, efetivo a R$ 51,70. Né? Uma diferença de R$ 5,70. O que o impacto em percentual de 12,39%. Em quantidade, representando 20% de queda. Então, ele houve 20% de queda e gastou 12,39% a mais, gerando aquela falsa sensação, né, de uma economia de R$ 46.000, enquanto, na verdade, se ele for produzir essas 10.000 unidades, olha só, ele vai ultrapassar, né, quase, né, 45.000, quase 50.000 reais, aquele mesmo percentual do custo unitário. Então, aqui a gente consegue perceber uma situação, né, em que também nós temos quase todos os pontos aqui nessa situação desfavoráveis, né? Então, nós elaboramos aqui, ó, um parecer, vamos montar aqui, vamos passar passo a passo, olha só. Então, analisando, né, a empresa, né, Pisa Tortos, referente ao processo de custeio do produto C4, no período de análise, pela metodologia de custeio padrão, chegamos à seguinte conclusão, né? A empresa ela produziu 20% a menos do que estava previsto, aumentou seu custo unitário em 12,39%, são os percentuais que nós calculamos, inclusive destacamos em relação ao planejado. Um dos principais fatores que colaboraram para o aumento do custo unitário foram os custos diretos de fabricação fixos, né, que aumentaram 50%, e os custos indiretos de fabricação de maneira variável, que aumentaram 25%. Outro fator relevante foi o custo de mão de obra, que aumentou de maneira global, né, 7,69% no total, cabendo atenção, né, destaque para o departamento de acabamento, que evoluiu e aumentou 10% em relação ao previsto. E o último ponto, cabe atenção ali nos custos de materiais, né? Custo básico, que subiu, né, de maneira global 5,83%, destacando a embalagem, um acréscimo de 10% com relação ao previsto. Então, inicialmente, a gente destaca as dores, né, os pontos principais que tiveram evolução. Posteriormente, olha só, na posição de controller, o consultor teria como sugestão da empresa para obter um resultado operacional, né, com eficiência, eficácia, que a mesma produza, né, pelo menos aquela quantidade planejada, ou, se possível, superior, respeitando os limites, né, de recursos, de pessoas, limitação da capacidade produtiva. Senão também vai acabar tendo hora extra ou a máquina depreciando mais, né, do que o necessário. Desta maneira, ela estará diluindo, né, esses custos diretos de fabricação fixos, né, pois quanto mais a empresa produzir, menor ele será, desde que o valor dele mensal não sofra alteração significativa. Né, é uma informação importante, caso o pessoal acaba confundindo, né, o conceito ali do custo fixo, né? Então, apesar de ele ser fixo, o valor pode alterar, então uma ressalva importante. Para se ter um resultado financeiro atrativo, a empresa precisa trabalhar para seguir, né, o que foi planejado, ou até mesmo, né, reduzir os valores planejados. Nesse sentido, a empresa precisa de um melhor acompanhamento do processo produtivo para poder entender as causas da não realização da meta de produção e do aumento dos custos citados anteriormente. Como produziu menos que estava previsto, deduz, né, aqui fazendo a suposição, que foi em virtude de uma manutenção corretiva, né? Ou seja, eu não fiz aquela manutenção preventiva, supondo um cenário, então eu tive que parar o processo produtivo, fazer essa manutenção corretiva, o que ocasionou
uma redução na quantidade, um aumento do meu custo direto de fabricação fixo, né? Automaticamente ela perde, né, a matéria-prima produzida, olha que interessante, né? Porque se ficou parado, perdeu aquele processo, o tempo dos funcionários, né? Ou seja, impacto nas demais variáveis, né? Ilustrado, olha o impacto de uma manutenção, por exemplo. Então, sempre que identificar que produziu menos que o planejado, né, a gente tem que identificar qual foi esse gasto, né, que ocasionou nesse prejuízo. Então, olha só quanto que efetivamente custou aquela manutenção corretiva, que você vai ter o gasto dela. A pessoa, o engenheiro, né, enfim, o profissional prestou esse serviço ou até mesmo o colaborador. Só que tem outros gastos, né? Por exemplo, nessa suposição a gente falou, teve a perda de matéria-prima, o pessoal ficou ocioso e impactou de maneira geral em 12%, né, toda naquele período. Olha que interessante, né? Claro que isso aí foi uma suposição para fundamentar um relatório, por isso que é sempre interessante a gente analisar na prática quais são as variáveis críticas, né, que vão interferir no processo. Então finalizamos aqui a correção do exercício número 3.